Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do WG Podcast. Como a gente vem falando desde quando lançamos esse produto no mercado, nós dizíamos que iríamos explorar os mais variados assuntos, né, os mais variados conteúdos, aquilo que fosse de interesse à nossa sociedade. Então nós já demos uma circulada, você que está nos acompanhando, vá lá e nos acompanhar, vá lá, se inscreva no nosso canal, compartilha nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, é só procurar WG Podcast, você vai nos encontrar e a gente vai fazer uma grande relação, tá? A gente está mal começando, agora que a gente entrou no segundo mês do nosso programa. Agradecendo ao Grupo Caeté, que é um dos nossos apoiadores, que tem geleira, tem posto, tem conveniência que está de saída, já está funcionando um depósito, uma distribuidora de bebidas, e enfim, Grupo Caeté, anota esse nome aí. Atacadão das Calcinhas já está lançando a sua 8ª loja, agora vai inaugurar Augusto Corrêa. Já tem 5 em Bragança, uma em Capanema e uma em Capitão Poço. São os nossos parceiros. E você que está inscrito no canal, ou você que vai se inscrever a partir de agora, vai compartilhar nas nossas redes sociais, sabe o que tem, sabe o que começa hoje no município de Bragança? Começa mais uma micareta chamada Carná Bragança. Eu tenho um abadá para você curtir esses 3 dias de evento. Não sei se dá tempo de você chegar hoje, né? Hoje é sexta-feira, tá? Então não sei se vai dar tempo de você chegar, pegar o seu abadá e ainda correr para a festa. Mas pelo menos você vai ter, se não der para sexta, vai sábado ou domingo. Hoje eu recebo aqui um dos que eu chamo, aquele nome que eu chamo dos principais nomes da advocacia eleitoral do estado do Pará. Dr. Roberto de Oliveira estará comigo, estará com este programa, estará com o Edgar, a quem eu também recebo com muito carinho, que vai mediar. O Edgar também é advogado, é um advogado bragantino. E para falar com advogado, eu tenho que colocar um outro advogado aqui para a gente se provocar e falar de direito eleitoral. Dr. Roberto, muito bem-vindo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, e o senhor é a fera que a gente quer enfrentar neste podcast de hoje. Olha, um prazer enorme estar aqui no seu programa, encontrar colegas advogados. Prazer enorme. Você sabe que o primeiro podcast a gente nunca esquece, né? É esse, né? Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de participar desse novo produto de comunicação, né? de troca de informação. O mundo mudou muito nos últimos 10 anos, né? E o podcast está inserido nessa grande mudança pela qual nós estamos passando. E o prazer é enorme. E o que a gente percebe é que veio para ficar. E eu fico assim mais feliz ainda, Edgar, Silva Júnior, Roberto, Rafael, perdão, nossa equipe aqui de produção. Fico muito feliz que ontem, na quinta-feira, né, eu sou da primeira ordenha, doutor. Eu sou da primeira ordenha. 5 da manhã eu já estou de pé e eu gosto de ouvir a vaca mujar lá no curral. Uhum. E eu já estava assistindo Hora 1, emendei, acabei no Bom Dia Pará. Quando me deparei, logo antes das 7 da manhã, o doutor Roberto de Oliveira, né, falando exatamente do assunto que nós vamos tratar. Então, se eu não fiz uma boa escolha, o Grupo Liberal, que representa a Globo no estado do Pará, também não fez. Ou se eu fiz uma boa escolha, o Grupo Liberal também fez. Quem é Roberto de Oliveira, doutor? Olha, Roberto de Oliveira, advogado de formação, tenho 31 anos de advocacia, venho de uma família de advogados, meu pai é advogado, 87 anos até hoje, frequenta todas as manhãs no nosso escritório, o nosso farol, né? Então, me considero assim um advogado raiz, né? Que vive da advocacia e, enfim. E ao longo desse tempo, doutor, o que é que a gente pode falar? Dá para a gente puxar aqui do ano 2000 para cá, que foi quando o senhor já estava militante dentro do direito eleitoral. O que é que dá para a gente contar para essa nova geração, para quem está sem entender o que é a campanha 2022? Eu acho assim, né? O mundo vem numa acelerada mudança, não é? Os anos 2000, eu acho que são um retrato dessa mudança, né? O nosso país passa, o mundo passa por acelerada mudança e para todos nós aqui essa mudança vem a olhos vistos no que se refere ao processo eleitoral, né? Eu me lembro que no final dos anos 90, e vamos pegar ali a última eleição estadual dos anos 90, que foi a eleição de 98, a primeira experiência de reeleição no Brasil, em
em 1998, os candidatos poderiam, por exemplo, na quadra do processo eleitoral, eles poderiam dar camisa, bottom, boné, não é? chaveiro, caneta, chaveiro, né? Que eram os brindes mais conhecidos. Poderia contratar a banda, o grupo que o seu bolso coubesse. Não é? Eu me lembro que essas duplas sertanejas que sempre foram de um apego popular muito grande, não é? Sempre um candidato à presidência levava uma consigo a campanha toda, o outro candidato que polarizava a eleição, o que quer que fosse, era uma outra dupla sertaneja. E eu me lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade, eu acho que foi nas eleições de 2018, de participar de um evento de direito eleitoral, e eu levei um material para me acompanhar, e uma das fotos foi naquela eleição Lula e José Serra, de 2002, que o Lula ganhou. O Lula com a foto do slide, era o Lula com a sua dupla sertaneja. Como se fosse os vices, e o né? José Serra com a sua dupla sertaneja, não é? Ou seja, aquele chamado showmício tinha como poder de atração aquele que você pudesse levar, não é? Então, se eu pudesse levar um grupo de carimbó, o meu showmício teria uma sorte. Aí você levaria a marujada, teria outra sorte. O outro levaria um grupo de calypso, né? De calypso, teria outra sorte. E as campanhas eram muito caras, não é? Visivelmente caras, não é? E as campanhas dos anos 2000, elas vieram emagrecendo sob esse ponto de vista. Certo. Mas também as leis foram mudando, foram apertando aos poucos, né? E ficou agora do jeito que esta foi um dos motivos, um dos principais motivos de lhe trazer aqui, de lhe convidar, para a gente poder explicar. Eu sei que Roberto de Oliveira, estando num podcast ou como estava na televisão, principalmente os candidatos querem poder, né, assistir, né, aproveitar este momento para ter as informações necessárias, porque chegou um ponto que está se entendendo muito pouco de campanha. Né? Hoje você busca as redes sociais, uma rede social que é habitada por quase 50% de fake news, ninguém sabe mais o que é que pode, o que não pode, quem é candidato, quem não é, quando é pré-campanha, quando não é, né? Se pode dar brinde, se pode botar banda, se eu posso dizer já que eu tenho um candidato a deputado, um candidato a governador, ou se eu tenho que falar, ele é meu pré-candidato, ou se eu disser que ele é meu candidato, eu vou levar multa, é meu candidato que vai levar multa. Então tem muitas as coisas ainda que estão e não vai dar tempo. Nós estamos a pouco menos de 30 dias de começar a campanha eleitoral e o povo está voando ainda. Verdade. E eu queria assim falar nesse conjunto de mudanças que ocorreram. Eu vejo uma mudança recente e nós vamos experimentar ela pela terceira eleição, que é a legislação criou a figura da pré-campanha, não é? E por via de consequência a figura do pré-candidato. Com isso, os pré-candidatos, aqueles que pretendem disputar um cargo público no ano da eleição, podem se apresentar para a sociedade, para o cidadão, na qualidade de pessoa que pretende disputar um cargo público, não é? Essa é a figura do pré-candidato. Porque antes a legislação eleitoral não permitia que você se apresentasse, que você se comunicasse. Exemplo, alguém que pretendesse ser candidato a prefeito ou a vereador aqui em Bragança tinha que ficar mudo durante 4 anos e só na quadra do processo eleitoral, depois de ter pedido seu registro de candidatura, é que poderia começar a se comunicar com a sociedade para dizer, olha, estou aqui, sou candidato e pretendo fazer isso. Quer dizer, um absurdo, não é? Essa restrição
a comunicação, ela verdadeiramente é ruim para o cidadão eleitor. Que não Que conhece tinha bem, que né? escolher no momento da quadra eleitoral apenas, ele ia saber o que é que o seu candidato pensa, o que ele quer, por quem ele torce, quais são seus projetos, o que é que verdadeiramente ele já fez, o que é que ele pretende fazer. E agora, a partir do primeiro dia do ano da eleição, aquele que pretende disputar um cargo público, no caso o pré-candidato, ele pode começar a se comunicar. E é isso que nós temos visto nas redes sociais, não é? O Brasil caminha sobre vários aspectos no que se refere à democracia de forma atrasada, não é? Em toda a Europa, uma democracia mais consolidada, uma democracia velha, no melhor sentido da palavra, no sentido de consolidada. Madura, né? Madura. Você desde sempre pode falar. Você desde sempre pode se comunicar com o eleitor, com o cidadão. Falando como pré-candidato. Falando como pré-candidato. Ah, mas falta 3 anos para a eleição. Que bom, você já está há 3 anos dizendo. E o povo te para avaliando, o que veio, né? E o povo te avaliando. Se submetendo à sociedade, não é? Comparecendo a reuniões, sendo sabatinado, sendo perguntado. Não é? Exatamente. Você não vota ninguém no escuro. Exatamente. Então agora, ao menos, acabou a hipocrisia de você ter que fingir que não é candidato. Não, eu tenho que trancar a porta, fazer minha reunião de porta trancada para poder me comunicar com a sociedade. Agora, ao menos, no ano da eleição, você pode levantar o dedo e falar dos seus sonhos e projetos para aquela comunidade, para aquele bairro, para aquele município, para aquele estado. Então, é um avanço positivo, tímido, mas positivo. Por que eu só posso me comunicar no ano da eleição? Doutor, E exatamente quando todo mundo se comunicava também. Imagina aquele turbilhão de informações de candidatos, né, como se você estivesse numa feira livre. A Justiça Eleitoral ela vive realmente essas mudanças. Né? De 2 em 2 anos a gente vê algumas reformas. É uma forma da Justiça Eleitoral se adaptar a essa mudança da sociedade. Né? E aí acontece o que o senhor está falando. Há essas mudanças, a partir de agora, a figura do pré-candidato. Mas essa mudança ela traz também muita insegurança, né? Quando uma figura aparece dentro de um processo eleitoral, onde as regras já estavam pré-definidas e que a gente achava que entendia, aí de repente chega uma figura nova. Né? Agora já se fala em metafase, por exemplo. Aí aproveitando o seu gancho, eu pergunto, por exemplo, nós vimos agora há pouco tempo, no Lollapalooza, né, que é um dos maiores festivais de música, a cantora Pablo Vittar, né, empunhou uma bandeira com o candidato dela, é o pré-candidato, né, portanto, em tese poderia. Mas, ao mesmo tempo, aí fica, doutor, até onde vai a questão de que é propaganda extemporânea e não é propaganda extemporânea. Eu sou pré-candidato, eu já posso falar das minhas pretensões, do meu projeto. Mas aonde é o limite? Aonde eu começo a fazer propaganda extemporânea? Onde caracteriza essa propaganda extemporânea? Tem como a gente saber essa diferenciação? Olha, esse caso que ocorreu no Lollapalooza, vamos pegá-lo como o tema referência, né? como referência, como tema emblemático. O que foi que aconteceu? Um artista em um evento musical se pronunciou a favor de um candidato, não é? E o público reagiu muito bem. Pelo que indica, pelo que eu vi, reagiu favoravelmente. Poderia ter reagido contrário. Isso é de jogo, menos né? importância. Mas o artista se comunicou. Eu pergunto a vocês, se esse mesmo artista tivesse na sua rede social levantado uma bandeira, qual a diferença? Na sua rede social, ele iria ter curtidas ou iria ter mensagens contrárias. Ou seja, verdadeiramente ele teria na sua rede social, ele teria mensagens contrárias e a favor. Correto? Correto. E seria uma outra pessoa, que não a pessoa do candidato, que está no seu exercício da sua liberdade de expressão. Correto? Eu acho que nesse podcast eu poderia me expressar quem é o meu candidato. A deputado estadual, a federal, a senador,
à presidência da República. Isso estaria dentro do meu direito individual. Nas minhas redes sociais eu posso me expressar. Qual a diferença das redes sociais se eu estiver em um evento público e num determinado momento, por alguns segundos, eu puxar uma bandeira ou um número ou bradar um determinado nome? Qual a diferença? Existe diferença? Eu penso que a liberdade de expressão, ela é direito fundamental, consagrado em qualquer democracia moderna, não é? Tanto aquela pessoa que tem 5 seguidores na rede social, aquela pessoa que só tem os seus familiares em uma rede social, né? Aquele que tem 50 seguidores, ou uma pessoa que tem 50 milhões de seguidores, como me parece que é o caso da cantora Anitta, né? Da cantora Anitta, que também se manifesta. Também se manifesta. Será que a Anitta pode ser multada? Ela deu até um depoimento definitivo do voto agora, já na segunda-feira. Por se manifestar? Diz que não. Ela está se manifestando na sua rede social e a democracia se autorregula quando se trata de liberdade de expressão. Com certeza, a Anitta teve mensagens de apoio, e com certeza ela teve mensagens de não apoio. E espero que tudo dentro do regramento social. Ainda visível pelo retrovisor, né, quando você ainda consegue ver pelo retrovisor, é porque não está tão distante, aconteceu com Sérgio Reis, que sempre se manifestou, né, para o lado contrário do que a Anitta se manifestou. Sim. Seguramente, quem hoje critica a Anitta não criticou o Sérgio Reis. Exatamente. E quem criticou o Sérgio Reis é quem não está criticando a Anitta. É o extremo das coisas que chegou ao país, né? A gente percebe que nessas mudanças há o tempo todo conflitos, né, de regulamento. Porque, imagina, a gente sabe que um dos principais princípios, né, basilar seria a igualdade em processo eleitoral. Então, no momento que um cantor do nível de Anitta, do Pablo Vittar, manifestação em apoio a um candidato, o outro candidato não teria um desequilíbrio, eu não tenho essa amizade. Eu não tenho artista no meu grupo, no meu círculo de amigos. O outro tem. E o outro tem a possibilidade, então, de alavancar esta vantagem. Então, aí a gente não veria essa questão de desequilíbrio, essa desigualdade, que é o que a Justiça Eleitoral também tenta, né, coibir. Mas eu acho que o pior de tudo é nós tentarmos coibir o direito de expressão, o direito de você se comunicar com os seus, não é? Hoje em dia as redes sociais é como as pessoas que, pelo exercício das suas atividades, têm um destaque, se comunicam com os seus. As redes sociais é tudo para alguns ramos de atividade. Me parece que para os artistas... Inclusive exclusivamente para boa parte da população. Me parece que para os artistas as redes sociais hoje são muito caras, né? Inclusive, tem artistas que só navegam no mundo virtual. Sim. Não é? Tem artistas, vários. Por exemplo, meu filho Caio, de 20 anos, gosta de cantores que nunca fizeram um show. Nunca se... o meio em que eles nasceram é o meio virtual. Fora os cantores, a gente tem que falar no que está muito aí na mídia, o Luva de Pedreiro, que jogou aonde? Mas olha o que esse rapaz tem mobilizado a opinião pública. Né? E olha lá, o Luva de Pedreiro eu comecei a seguir hoje. Por acaso, ele fez tanto sucesso que eu quero saber quem é, né? Que chegou em mim. O Falcão lá. Eu comecei a vê-lo. E realmente é uma graça. Você ri o tempo todo. Não é? Ele faz. Tem uma vinhetinha dele, como é que é a vinheta dele? Não é esquece, não aguenta. Ele fala. Receba! Rapaz, eu escutava isso em terreiro de Macumba há 50 anos atrás, 40, agora receba já é. Ele bate na bola engraçado, ele bate falta engraçado. Tudo que ele faz ele muito pega engraçado. a cana do empresário engraçado. É uma graça. Enfim, mas é do mundo artístico, é do mundo virtual, né? É do mundo virtual. Aí eu queria perguntar para
animar o tema. Quem seria o Luva de Pedreiro? Não vamos longe, há 10 anos atrás. Eu estaria seguindo? Não teria onde eu seguir. Ele não teria como. Não é? As redes sociais estão dominando a cena da vida de cada um de nós nos últimos 10 anos. Não é verdade? Isso a partir do Caneta Azul, né? Porque Exato. aquele Caneta Azul, acho que do Piauí ou do Maranhão, aquele Caneta Azul, aquele que só cantava uma estrofezinha. A partir dali começaram a olhar pessoas simples, né? Acabou de... faleceu há poucos dias o Me Dê Papai. Me Dê Papai. Lembra que oferecia comida, oferecia... Quando chegava, quer uma dose de cana, Me Dê Papai. Faleceu, então vem daí das nossas redes sociais. E esses fenômenos das redes sociais, ele vai impactar a questão eleitoral completamente. Sim. Né? A justiça eleitoral, então eu vejo que ela vai ter que se reinventar para absorver essa mudança. E impacta até no resultado eleitoral. Bob Fly, vereador em Ananindeua, vereador em Ananindeua, aqui no Pará, né? Veio das redes sociais, do estilo dele. A gente comentava agora há pouco, né? A gente sabe que um dos problemas, a democracia tem alguns problemas, né? Uma delas eram, naquela época, antes das redes sociais, o surgimento de líderes de massa. Aquele cara que tinha uma boa oratória, e aí conseguia arremanjar milhões de seguidores, de pessoas. Com as redes sociais, isso que era meio que em exceções, virou quase que regra. Você tem pessoas virando fenômeno da noite para o dia, e esta pessoa, ela pode estar na política. E nós estamos falando de uma agora, que é o Luva de Pedreiro. Quem era o Luva de Pedreiro há um ano atrás? De repente, daqui a pouco ele é deputado, vereador de alguma cidade. Na próxima já pode ser deputado federal. Com esse número de seguidores que tem, só imaginando num cenário político, mas hoje ele parece que depois se livrou desse empresário, com certeza amanhã já será milionário. Não é? E de forma bem negativa, quase o mendigo se candidata aí, sai do nada numa coisa extremamente polêmica, controversa, né? Nebulosa, quase alguém pega, ofereceram um partido para o cara. Você vê, aí não é ele sozinho, né? Olha, quem procurou foram os partidos. Aí, olha o nível de político que você quer colocar, né? Para nesse processo todo de mudança, doutor, o senhor imagina, como o senhor vê a questão da justiça eleitoral do Brasil? Ela tem acompanhado essa mudança? O senhor acha que o processo, a justiça eleitoral evoluiu ao longo desses anos? Ela evoluiu. Talvez não como a sociedade e a democracia reclamam, mas nós precisamos reconhecer a evolução. Ela evoluiu e pelo fundamento que há pouco nós tratamos. Não é? Ela conseguiu, a legislação eleitoral provocada pela investigação promovida pelo Judiciário Eleitoral, ela conseguiu, de certa forma, emagrecer financeiramente as campanhas. Ninguém mais contrata uma dupla sertaneja, uma banda de rock, um grupo de carimbó, a marujada, para compor o seu palanque. O seu palanque verdadeiramente tem que estar você. No seu palanque tem que estar você e os seus. O poder de atração tem que ser seus. Você não pode contratar o rei Roberto Carlos para o teu palanque. As pessoas vêm ver o Roberto Carlos e de sobremesa que vão ver você. Sim. Não é verdade? Olha uma cena para mim que representa como é a democracia em uma sociedade em que ela já habita há muito tempo. O ex-primeiro-ministro do Japão foi alvo de um abominável atentado, agora, recente. Ele estava em cima de um tamborete. Um tamborete, e eu tive a oportunidade de ver, que eu me interessei pelo o que ele estava fazendo ali. Ele estava no processo, iniciado já o processo legislativo, eleitoral para o parlamento japonês, e ele estava em campanha para os candidatos do partido dele. Ele estava em cima de um tamborete com uma caixinha de som. Uma caixinha de som? Uma caixinha de som. Ele em cima de um tamborete. Isso é democracia. Democracia não é eu levar aqui para aquela bela praça, às margens do rio Caeté, levar 20 mil pessoas. No comício do Robério, bombou. Bombou como? Ele tinha levado uma dupla sertaneja.
Ele trouxe um grupo de carimbó de Marapanim com ele. Né? Ele trouxe alguém que, na verdade, as 20 mil pessoas, as margens do Caeté, foram me ver? Não. Ou foram ver o artista, né? O artista quem que tem comigo nome, estava. quem tem reverberação maior, né? Não é? Então, a Justiça Eleitoral, ela conseguiu emagrecer e deixar como na praia todos iguais, ou pelo menos tentar. Correto? Sim. Porque hoje nas redes sociais, se alguém tem dinheiro, pode ter uma página melhor do que o outro? Claro que pode. Mas pelo menos as redes sociais veio como a praia. Dá uma nivelada, né? Para deu uma nivelada. Não é? Sim. Tá todo mundo na praia. Sim. Tá mais igualitário agora. Você com Ela tá lá para todos. Ela tá lá para todos. Tá lá Você pra com todos. R$500 faz um impulsionamento, teus amigos te compartilham, pronto. Você está sendo visto. Se o teu material apresentado ele não for bom, ele não engajar, já não é desigualdade. Aí é incapacidade, é um outro nome. Só o fato do poder econômico ser transformado em crime já mostra que a justiça fez o seu papel. Né? E nós tivemos uma série enorme de exemplos de políticos que tiveram os seus mandatos cassados por abuso de qualquer sorte. Né? Eu me lembro, para mim, um caso emblemático. Para mim, foi a primeira vez que um político notório foi cassado, já pela introdução, no final dos anos 90, do artigo 41A da lei das eleições, que é aquilo que você falava há pouco. A cada 2 anos, temos sempre um puxadinho na legislação. Né? Nós não temos uma lei, nós temos uma lei que se movimenta a cada 2 anos. Mas, de toda sorte, isso para a nossa jovem democracia não deixa de ser positivo. Exatamente. Mas o certo é que aquela jurisprudência do casal Capiberibe no Amapá, que foi cassado né, em 98 por compra de votos, por terem pago. Bom, pagaram porque, se foram cassados, o judiciário reconheceu a ocorrência do fato. Né? Então, eles foram cassados pelo pagamento de conta de energia para 2 famílias. Não é? Eu tive a oportunidade de, nesse caso, assistir o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Naquela época não havia transmissão, era teatro, né? Só via quem compareceu. Um julgamento muito interessante. Eu acho que aquilo foi um marco na democracia. Acho que a Justiça Eleitoral do Pará estabeleceu um marco ao longo dos anos 2000 no que se refere ao enxugamento, a tentativa de coibir os abusos no processo eleitoral. Em eleições municipais, nós temos uma série de vereadores que ao longo dos anos 2000 foram cassados, uma série de prefeitos que iniciaram os seus mandatos, mas não acabaram, porque a Justiça Eleitoral os interceptou no projeto por alguma falta que foi cometida. Doutor, nas últimas 4 eleições, o Robério esteve em que posição nas eleições, já que é um especialista em direito eleitoral? Ora, qualquer candidato queria ter, né, a consultoria jurídica do Robério. Mas onde esteve o doutor Robério nessas últimas 4 eleições? Olha, nas últimas eleições nós estivemos dando consultoria, né, a candidatos a deputado estadual, a deputados federais. Temos também, exatamente nas últimas 5 eleições, nós temos prestado assessoria à TV Liberal, que é a geradora dos programas de TV das eleições, quer municipal, Belém, quer na geração dos programas eleitorais das eleições gerais, como essa nossa agora. O que dá para destacar nessas últimas eleições aí? O que é que tem na mente ainda do Robério? Lembrar assim, as polêmicas que aconteceram, aquilo que a gente pode ainda lembrar, não deixar acontecer ou repetir agora nas próximas eleições. Tem risco de alguma polêmica do passado voltar à tona? Olha, eu fiquei muito preocupado quando recentemente um candidato não, o nosso presidente da República sacou contra a Justiça Eleitoral a pecha da insegurança.
A questão das urnas. A questão das urnas, e um tema assim tão delicado, não é? Porque fez com que todos nós refletíssemos, não é? E essa reflexão me lembrou de um processo eleitoral que eu tive nas eleições municipais de 2000, em que nós pedimos à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, nós pedimos que fosse feita perícia nas urnas de 2 municípios, não é? E as perícias foram deferidas pela Corregedoria, o que me levou... essa foi a segunda perícia em urna eletrônica havida no Brasil, até aquela altura. Certo. Tinha havido uma em uma cidade na Bahia, e a do Pará foi a segunda. O corregedor, desembargador, já falecido, João Alberto Castelo Branco de Paiva. E eu tive a oportunidade de conhecer a diretoria de informática do Tribunal Superior Eleitoral. Estive na diretoria de informática com o diretor, fui levar, claro que o TRE comunicou, mas eu fui levar, até porque tudo era muito novo, não é? Urna eletrônica e tal. Tive lá uma aula de urna eletrônica, contratamos um técnico à época, um professor da Unicamp, para servir como assistente para nós, né? O certo é que nada se descobriu, porque nada tinha a se descobrir. O passar do tempo veio provando o quão seguro é o sistema. Não existe registro, a não ser fake news, mas registro jurídico de invasão de urna não existe no Brasil. Ao contrário, dos anos 2000 para cá, várias perícias feitas pela Justiça Eleitoral a pedido de candidatos, e nenhuma revelou um problema. Não há uma jurisprudência que diga que aquela urna ou que aquelas urnas de uma determinada zona de uma cidade foram violadas. Então, se nós não temos, desde a experiência que começou no Brasil, nas eleições municipais de 96, e se sedimentaram com 100% nas eleições de 2000, ou seja, já vão 22 anos aí, que iremos completar agora, e não há um registro, nós não podemos ficar sendo aquela ave agoirenta em acreditar que o contrário está com a razão. Sim. Não é? E não o que à vista de olhos se vê. Não é? Então, eu acho que acreditar na insegurança do processo eleitoral é acreditar naquilo que não existe, é acreditar naquilo que nunca se viu. Doutor, além desse extremismo todo, dessa discussão de urna, que riscos o senhor vê para essas eleições de 2022? Acabou de ter um assassinato aí lá no Paraná, né, de um apoiador de uma candidatura à presidência, e a vítima foi de um apoiador de um outro candidato. Essa violência, ela é iminente nesta campanha? É possível isto acontecer? O que precisa ser feito do ponto de vista jurídico? Eu queria iniciar fazendo um registro. Tem a mudança ocorrida nos anos 2000, que nós, na verdade, tem sido esse muito enfoque do que nós estamos conversando. Sim. Ela trouxe coisas muito boas e trouxe coisas muito ruins, não é? Os anos 2000 trouxeram um recrudescimento muito grande da opinião das pessoas. Eu sou o Remo, você é Paysandu, o Alailson torce pelo Bragantino, muito e orgulho. Nós não podemos coexistir pacificamente. Nós não podemos torcer pacificamente. Tolerância. Nós não podemos nos inimigos tolerar por causa disso. Nós não podemos fazer da nossa diferença no torcer pelo um clube algo que nos aproxime de algo maior, que é o esporte. Ou nós temos que nos odiar só porque temos uma camisa diferente, não é? Então eu percebo que os anos 2000 ele trouxe na sua mala o recrudescimento das relações sociais. Trouxe, de certa forma, o ódio para as redes sociais. A intolerância. Né? A intolerância.
só porque eu torço pelo clube do Remo, você que torce por outro time me odeia. E me odeia no geral, sem nem me conhecer. Sim. Só porque eu estou com a camisa azul do glorioso Leão de Antônio Baena. Menos verdade. Mas vamos lá, vamos pular essa. A questão. Esquece, menos verdade é foda. É a história de um Nadson Macário, né? Menos verdade. Já que o senhor puxou o futebol, em Bragança tem um rapaz bastante conhecido e ele quis ser repórter. Por um dia. Repórter, aquele repórter de campo, Sim. chama Ponta de Gol. Eu já fui repórter também de campo. E há uma hierarquia, né? O chefe da equipe geralmente é o narrador, né? E não precisa você ter como é que chama? Uma cartilha dizendo que o que o narrador disser lá em É cima, uma verdade. você tem que concordar aqui embaixo. É a hierarquia. E o narrador foi seu cliente, Celso Leite, que foi Sim. prefeito de Bragança, foi advogado do Celso também. Aham. E Já tive o essa Celso, oportunidade. lá da cabine do paroquial, o clube paroquial, fez uma narração lá e na hora do chute, passa raspando. E era a estreia do Nadson Macário como ponta de gol. Isso aqui vai voltar, viu, quando for episódios do esporte, né, da nossa região. E fez a narração que passou muito perto, passou riscando a trave. E o que é que só você viu, Nadson Macário? Ele gritou daqui: menos verdade, Celso. A bola passou quase 10 metros. Só foi o teste e foi dispensado. O cara quer trazer uma emoção. Olha, e quase 10 metros. Queimou o Celso, Queimou o o Celso Celso. voando. Mas isso é um episódio do esporte. Doutor, além dessa questão da violência, que outros riscos tem, né, que outras inseguranças tem para estas eleições? Essa é uma pergunta que eu estou lhe fazendo aqui no Nordeste do Pará. Se eu estivesse lá em Brasília, se estivesse em São Paulo, qualquer estado, está todo mundo preocupado. Existe uma temeridade muito grande com estas eleições. E temeridade que A palavra golpe, ela ronda essas e eleições. temeridade que começou quando o presidente da República e os seus começaram a falar do voto impresso. Voto impresso seria retrocesso. Voto impresso permitiria que você, com seu voto impresso, chegasse com os seus e o mostrasse. O voto impresso permite que eu venda o meu voto. Venda e entregue. Venda e entregue. É a Eu nota vou fiscal vender da para venda. você o meu voto e eu estou aqui com a nota fiscal do meu voto. Não é? O nosso voto é de extrema segurança e o nosso modelo eleitoral o nosso modelo de urna é copiado por vários países. A nossa urna eletrônica é auditada no ano anterior à eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral. É permitido o acesso aos partidos políticos para que estes auditem. Até hoje, ainda não uma auditoria foi para frente. Sim. Com um apontamento de problema, uma. E a primeira foi em 96, a primeira experiência nas eleições municipais de 96. Que rápido chegou a 100% nas eleições municipais de 2000. E agora em 2022, sem uma jurisprudência. Volto a repetir, não tem uma. Não é? Então, eu acho que essa é aquilo que nós falávamos ainda agora sobre o show em que a cantora tem um número significativo de seguidores. E se tem muitos seguidores, são seguidores que acreditam, de alguma sorte, compartilham de ideias, de alguma sorte. Não é? Então, se alguém dissemina uma inverdade, alguém com uma alta capacidade de mobilização, não é? Esse alguém atrai uma responsabilidade muito grande para si. Não é? Olha o que aconteceu na eleição americana. O presidente dos Estados Unidos ficou falando uma verdade menor. E agora, na investigação que tramita na Câmara, no Parlamento americano, os seus assessores estão prestando depoimento.
e nós, o distinto público, está vendo como se operou. Ele tentou cooptar servidores públicos para dizer o mesmo que ele dizia. Sim. As urnas diziam uma coisa, ele dizia outra, e ele tentou cooptar servidores públicos para falarem o que ele estava falando. Ele queria à força impor a sua verdade, que não era a verdade do processo eleitoral americano. E sobre segurança da urna eletrônica, eu queria, sobre um paralelo, né? É verdade que o processo eleitoral americano se tivermos o nosso como comparação, é bastante inseguro. Lá é o que chamamos aqui de época primitiva do voto. O voto lá é manual, é cédula. E algumas cédulas, porque você vota para várias coisas em uma eleição, né? Você toma decisões legislativas, você é consultado para várias coisas em um mesmo pleito. O processo demora, enfim, é manual, é cansativo, enfim. E não há a fiscalização que existe no nosso. A começar que a experiência de um judiciário especializado é uma experiência quase que única brasileira. Não existe justiça eleitoral em nenhum país da Europa. E não existe justiça eleitoral na América do Norte. Verdade. Justiça eleitoral é uma jabuticaba. Uma das jabuticabas, ou seja, só no Brasil. É verdade. Não é? Eu tive a oportunidade, no final da década de 90, de ir à Suíça, no momento logo após as eleições suíças. E eu conversava com a família que nos recebeu lá, fiquei na casa de uma amiga, e eles estavam nos narrando como é o processo eleitoral. A urna eletrônica fica do lado de fora das repartições públicas. O cidadão passa, preenche o seu voto, coloca na urna eletrônica. Não existe fiscalização do poder urna judiciário. Eletrônica Ou na urna manual. Manual. Na urna manual. Sim. Você passa, vota, como coloca, se fosse uma caixa de sugestão. e vai embora, De um igual restaurante. a uma De um caixa. Alailson, você falou tudo. Igual uma caixa de sugestão. Que nível, hein? Que nível? E no final, a prefeitura passa, recolhe ao final do dia, leva para uma repartição pública, onde é feita a contagem e é divulgada pelas TVs. Verdade. É. Né? Nesse sentido, nós estamos na vanguarda. O Brasil está na vanguarda nesse sentido, né? Nós estamos à frente. Doutor, e é claro que se for perguntar, falar a cada um de nós aqui, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, deve ter algum exemplo do que aconteceu com as votações que acontecia. E aí eu milito há 30 anos, um pouco mais de 30 anos na política. E tenho vários exemplos, inclusive urna que foi tocado fogo. Sim. E era para proteger o filho de uma juíza do município de Bragança, aquele tempo que ele era candidato a deputado estadual. Essa juíza já teve N problemas aí fora. Mas eu vou falar de um que se elegeu, e eu estava lá, eu tinha o meu candidato a deputado estadual, e nós íamos para o fórum, de manhã, à tarde, à noite, até encerrar o expediente. As urnas dormiam lá, trancadas, vigiadas pela polícia, e de manhã começava tudo de novo. E teve um candidato que o Pará quase não conhecia, ele saiu candidato a deputado estadual e se elegeu. Só se elegeu porque o voto era escrito. O que acontece? Muita gente analfabeta, não sabia em quem votar, fez o seguinte, ele fazia um X. E esse caso, olha, isso foi emblemático. Emblemático. No judiciário brasileiro. Pio X. Nas eleições brasileiras. Deputado Pio X. Esse Pio caso X, foi Pio X. emblemático. Aí o que acontece? Quando pegava a chapa, a chapa de votação, quando aparecia um X, que a grande maioria acostumada a marcar X no seu candidato, aquele X, não, isso aí alguém apareceu do lado dele, parece que ele tinha um representante em cada mesa, em cada fiscalização desse estado. Não, isso aí é Pio X, olha, é Pio X, é Pio X. O cara se elegeu deputado estadual
E ficava Bragança se perguntando, os municípios... Veio a urna eletrônica na eleição quando seguinte. Esse rapaz veio aqui, quem era representante dele? Porque foi muito voto. Veio a urna eletrônica emblemático. na eleição seguinte e ele não se elegeu. Não se elegeu. Isso foi aqui acho que foi 2002, se teve eleição em 2002, foi o tempo que o Dulciomar elegeu, salvo engano foi o tempo que o Sarubi elegeu, enfim, do ano 2000 para cá. Ou foi a última eleição, ou foi 98, acho que é a última eleição que foi, né, ainda manual. Então, olha o que acontece, né? Aí sim é um problema, aí tem que se desconfiar desse tipo de eleição, né? Aí, doutor, agora alguns advogados, tem alguns advogados, inclusive renomados no Brasil, que eles meio que falam sobre a questão da justiça eleitoral no seguinte ponto. O Estado Democrático de Direito, né, é meio complexo. Então tem algumas funções que se tornam incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. O que seria? A justiça eleitoral, ela cria o regramento, as regras do processo eleitoral, ela fiscaliza, tem o poder de polícia também e julga, né? Então, dentro de um Estado democrático, a democracia, um órgão criar metodologias, regras, e este próprio órgão julgar, ele é meio que umas funções incompatíveis com a democracia, né? Então, a gente percebe, concordo com tudo isso, né? O senhor falou, o sistema eleitoral, a justiça eleitoral evoluiu muito, mas a gente tem esses, né, que de forma técnica, né, sob um ponto de vista técnico, né, de direito, a gente percebe, né, como foi a discussão que nós tivemos agora há pouco tempo sobre a questão do STF com a prisão do deputado federal. Né, que muita gente questiona como o STF abriu o procedimento, julgou o próprio procedimento, né? Começou a ver essa situação, tanto a questão do STF, que foi bem discutida e muita gente nem entendeu, né? É um pouco estranho, que a gente sabe que normalmente o Ministério Público é que oferece uma denúncia e aí o órgão judiciário julga. Lá o órgão judiciário ofereceu a denúncia e julgou, né? E aqui, no caso da Justiça Eleitoral, ela cria o regramento, ela fiscaliza e ela julga. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo que isso tudo tem várias coisas que estão inserido no que eu chamo da jovialidade da nossa democracia, não é? A democracia, ela não é virtuosa em si, ela não é uma obra acabada e perfeita. Perfeito. Correto? Nós, seres humanos, somos imperfeitos, então nós nunca iremos produzir algo perfeito. Perfeito. Mas eu acho que a democracia ainda não se criou. Nós ainda não criamos, ainda não gestamos, ainda não pensamos nada melhor do que Sim. a democracia. Perfeito. Né? Nada melhor do que nós podermos externar a qualquer hora, de forma democrática e republicana, o que pensamos sobre os atos do prefeito de Bragança, do governador do estado, do presidente da República, falarmos dos nossos parlamentares municipais, estaduais e federais. Eu posso agora sair daqui, subir num tamborete, ali às margens do Caeté, falar o que eu penso sobre o que eu quiser. Claro. Claro, guardado o limite do outro, mas eu posso fazer o que eu quiser de forma urbana, ordenada. Então, eu tenho direito de ir e vir dentro do meu país, eu posso pegar meu passaporte para onde eu quiser e nunca mais voltar, posso voltar, posso passar uma semana fora, eu tenho direitos civis. Então, nada melhor do que a democracia, né? Nós temos vários exemplos aí de formas de se conduzir que eu fico até preocupado em dizer se são de direita ou de esquerda, porque para mim, sociedade que não tem direitos civis não é nem de direita e nem de esquerda, é uma ditadura. E uma ditadura está fora da minha compreensão de mundo, independente se é de direita ou de esquerda. E as duas se aproximam muito. Eu não vejo diferença entre a Rússia de hoje e de ontem, né? Um país em que invade um outro
e só porque os seus cidadãos vão às ruas protestar por conta da evasão, manda prendê-los. Ou seja, não há direito civil. Não há direito a nada. Não há direito à informação, que é um direito básico. Tem muito cidadão russo que não acredita que existe uma guerra fora de seu país. Então, isso para falar do mínimo, não é? Mas o certo é que tudo está dentro da compreensão de que a nossa democracia começou com a Constituição de 88. Sim. Então, nós estamos uma jovem democracia de 30 e pouquinhos anos. Não é? Então, eu acho que o nosso judiciário eleitoral, que bate escanteio e cabeceia, ele está dentro desse contexto. A sua própria existência está dentro desse contexto. Porque não existe em nenhuma democracia europeia, que eu acho que são os faróis aqui, o resto do mundo deveria seguir, não existe registro histórico de um judiciário especializado para o processo eleitoral. Não é? Então, eu acho que a jovialidade da nossa democracia responde por várias questões. Doutor Roberto, eu queria que o senhor deixasse aqui um aconselhamento, tá? Já no crepúsculo do nosso episódio, deixasse um aconselhamento, principalmente para os candidatos. Que conselho, doutor Roberto, com toda a sua especialização em direito eleitoral, deixaria aos candidatos, aos pré-candidatos que irão disputar, né? Depois, primeiro as convenções e depois, efetivamente, quando candidatos, nessas eleições de 2022. Que conselho o senhor daria a eles? Eu acho que tem um debate necessário que a nossa democracia, a partir de nova, ela tem que começar a debater, para mim, algumas questões que eu entendo como básicas. Uma delas, meu caro Lailson, a obrigatoriedade do voto. Né? Na Europa, nós só temos 2 países que o voto é obrigatório. O voto não, o comparecimento. Comparecimento, né? Não é? Grécia e Bélgica. E aqui no Brasil existe uma obrigatoriedade ao comparecimento. Comparecimento. Mas você é obrigado a comparecer. Chegando no domingo, no primeiro domingo de outubro, você pode comparecer e você pode votar, ou branco ou nulo. Isso é um voto de protesto. Isso não é voto, é um não voto. Então, se eu sou obrigado a comparecer, mas ao comparecer, mesmo assim eu posso protestar. Então, por que eu tenho que comparecer? Por que eu sou obrigado a comparecer para votar? Porque, na verdade, o meu comparecimento não significa voto. O meu comparecimento significa que eu devo ir à minha sessão eleitoral. Mas, em lá chegando, eu posso apenas protestar votando em branco ou votando nulo. Mas eu também poderia protestar ficando na minha casa. Sim. Votar é um direito, não é uma obrigação. É um direito que eu posso querer exercer ou não. Como o direito que tenho é de me candidatar aqui nessa bela cidade a ser o seu alcaide na próxima eleição. É um direito meu. Certo. Posso transferir meu título para cá. Mas eu posso não exercer esse direito. Certo. Correto? Então, esse é um debate que eu acho que, em algum momento da marcha, eu acho necessário a sociedade brasileira ter. Né? Porque a obrigatoriedade do comparecimento está ligada a um ranço histórico do nosso país, que é a compra de votos. Tão frutífera na época da votação de papel, com aquele voto corrente. Os currais eleitorais. Os currais eleitorais. Sabe, eu vejo a obrigatoriedade, para mim, ela não tem um bom ar. A obrigatoriedade,
ao comparecimento, para mim, ela está ligada a um passado. E que eu acho que os cidadãos, junto com os políticos, precisam iniciar esse debate. E se a sociedade entender que assim deve continuar, ótimo. Se entender que não, ótimo, vamos à mudança. Eu acho esse um debate fundamental. Outro debate fundamental, fundamentalíssimo, e que será um debate ainda por longo período no nosso país: educação. O debate sobre o modelo de educação que queremos para um país tão preso ao passado ainda, não é? Onde nós temos escolas sem condições verdadeiramente de educar, né? Onde nós temos professores verdadeiramente sem condições de ensinar. Eu acho que cobrar dos nossos uma educação de qualidade é cobrar o nosso futuro. Então, essa cobrança, querer saber dos nossos candidatos qual o seu projeto para a educação, é fundamental para que nós tenhamos amanhã um dia diferente. Perfeito. Edgar, queria agradecer muito, amigo, o convite de você ter vindo aqui mediar este episódio, esta entrevista com o Dr. Robério, e dizer que você já está agendado, e quero que fique agendado aí nessa sua agenda que você dá. Havia a preocupação que ele tem com ela, via a OAB ali, ele anota tudo ali, então Hoje agenda que você será convidado para outros episódios. Será sempre muito bem-vindo e é enriquecedora a sua presença, né, neste podcast, amigo. Amigo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer ao Alailson pelo convite, ao Dr. Robério de Oliveira, né, o advogado renomado na seara do direito eleitoral, e a vocês também, né? A todos vocês, e eu sabia, não tinha dúvida que seria um momento agradável, de uma conversa muito agradável, né, sobre esses temas complexos do direito eleitoral e político, né? E estamos aí, olha isso, a hora que você precisar novamente estaremos de volta aqui. Perfeito. No nosso velho e querido banco. Perfeito. Edgar é múltiplo conhecedor, não é só do direito. Edgar milita na política também há muito tempo, fizemos grande trabalho juntos. Doutor Robério, eu preciso... Mas, Alailson, se eu pudesse fazer, eu tinha uma pergunta, e aí estou encerrando aqui, mas era, assim, fundamental interesse para a gente, porque a gente, agora não, é vedado a coligação proporcional, né? Proporcional. E eu queria ver o que o Dr. Robério pensa nesse sentido, né? A gente vê que alguns candidatos, por exemplo, Bragança, nós tivemos na última eleição candidato com 1.150 votos que não se elegeu, para vereador, e teve candidato com 600 e poucos votos que se elegeram. Então, algumas pessoas acham que isso é interessante. Essa vedação à coligação proporcional, Dr. Robério, como o senhor vê? O senhor acha positivo o processo eleitoral? Olha, meu caro, eu vejo assim. No Brasil, verdadeiramente, nós não temos partidos políticos sólidos. Não é? Não é da nossa tradição. Nós temos pessoas, correto? Nós temos pessoas que simbolizam um partido. Sim. Mas nós não temos um partido que simbolize um grupo de pessoas. Não é? Como em vários outros países, Europa, América do Norte, isso é muito forte na América do Norte, basicamente, apesar de registro terem mais de 40 partidos nos Estados Unidos, a gente só sabe de 2. Democratas e republicanos e ponto. Verdade. Nós não vamos aqui, ninguém, não é? Pago uma cajuí para quem me disser o nome de um outro partido americano. Ninguém sabe. Não é? Então lá isso é muito forte, não é? Na Europa isso é razoavelmente forte. O Macron, atual presidente francês, ele foi eleito por um movimento que depois se tornou um partido. Ou seja,
não tinha um partido. Não tinha partido. Não é? Isso é uma outra discussão sobre se pode ou não ter candidaturas independentes, que eu acho que isso também fica com um avanço da democracia. Isso merece um outro podcast. Merece. Ainda mais que falou no Cajuí que ele fala é o Cajuaçu. Ele quer pagar o Cajuaçu. Exatamente. Ele já viu que tem um litro ali em cima, ele está botando olho gordo no meu Cajuaçu. Então, agora, a possibilidade de se coligar ou não, eu acho assim, que se estamos aqui associados em um partido, temos a dor e a delícia de estar com ele. Porque senão nós vamos ficar fingindo o tempo todo que estamos aqui, mas eu sei que eu vou me coligar ali. A não coligação talvez seja a possibilidade do fortalecimento das estruturas partidárias. Porque senão eu fico fazendo conta, não com o meu partido, eu fico fazendo conta com 3 ou 4 outros partidos. Sim. Então, eu vejo como um caminho para o fortalecimento de uma tradição que nós não temos. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Olha o exemplo francês, primeiro-ministro reeleito, ele começou um movimento de centro. Várias pessoas caminharam com ele se elegeu e depois que criou o partido, que existe até hoje. Um jovem partido com menos de 5 anos, e já iniciou como presidente da República. Subiu pelo corrimão. Subiu pelo corrimão. Então, se quisermos fortalecer verdadeiramente os partidos, então a coligação esse é o modelo. É algo que não se pensa. E outra coisa, a coligação partidária é uma jabuticaba. Governo de coalizão é da democracia. Sim. Principalmente nos regimes parlamentaristas. Você caminha só no seu partido. Depois de você eleito, o seu grupo político conversa com os outros grupos políticos. E nós vamos formar o governo. Sim. Mas depois de eleitos. Enquanto candidatos, você caminha na sua praia, o Alailson na dele e eu na minha. Ninguém se contamina. Até porque temos propostas diferentes. Sim. Não é? Sim. E depois de eleitos é outra coisa. Sim. Não é? Aí é todos pelo nosso bem comum. Aí é todos pelo município de Bragança. Sim. Mas até o momento pré-eleição, nós estamos navegando com discursos diferentes. Sim. Depois de eleito, todos vão convergir para um bem maior. Não é? Então, eu acho que se a ideia é de fortalecimento, esse é o caminho. Se a ideia não é de fortalecer os partidos, e que isso não é nem bom e nem ruim, sim, é só juízo de valor. Sim. Não é? Não é bom e nem ruim. Olha o exemplo francês aí. Não é? Então, é decidir o modelo que queremos e debater isso verdadeiramente. Certo. É o que temos aí. É decidir o modelo que queremos. Certo. Doutor Robério, também queria lhe agradecer, né, ter aceitado o nosso convite. E convite feito pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês, foi logo após. Aliás, foi no dia da estreia deste podcast. No dia da gravação do primeiro podcast. Ele só foi ao ar como segundo episódio, mas foi na gravação do primeiro podcast que nós fizemos com o Dr. Jarbas Vasconcelos. Eu convidei e ficou lá agendadinho, a gente organizado para chegar a esse momento. Então, obrigado por vir contribuir, né? Não apenas com este podcast, mas com todos que nos assistem, né? Extremamente enriquecedor. Eu não tinha nenhuma dúvida que o senhor ia nos emprestar, ia dividir um pouco deste seu conhecimento com a gente, e isso nos deixa bem atento e nos deixa um pouco melhor. O que é importante da vida é isso. Quando você lê um livro, quando você escuta alguém que tem esse conhecimento, você percebe que você melhorou um pouco. É claro. Você cresceu um pouco. Então o senhor permitiu este crescimento, jogou adubo nesta terra que é fértil.
tá? Mas ela precisa de adubo sempre. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Eu que gostaria de agradecer. Primeiro podcast, como eu disse no começo, a gente nunca esquece. Então, gratidão. Gratidão, Edgar, gratidão, doutor Robério, a nossa equipe, a você que está em casa. Agora faz o seguinte, se inscreva no nosso canal, compartilha, visite as nossas páginas, né? Espalha por aí, falando bem ou falando mal, que existe o WG Podcast e que ele é cheio de conteúdo, é mais eclético do que aquele cantor que anda com o cabelo todo, um cantor paraense, de brega, Andrade. Vanderlei, mais eclético do que o Vanderlei Andrade, que quando a gente pensa que ele está no brega dos Jurundas, ele já está cantando Elvis Presley, é mais ou menos isso. Espalha por aí, que é assim que é o WG Podcast. Eu quero agradecer, né, os nossos patrocinadores, as pessoas que estão com a gente, o Grupo Caeté, o Atacadão das Calcinhas, e dizer o seguinte: você que se inscreveu no nosso canal, você que está nas nossas páginas, vai ter uma surpresa. Um de vocês será sorteado para levar um abadá do Carná Bragança, que começa hoje e vai até domingo aqui em Bragança. Eu acho que é a única micareta do norte do Brasil. Bom final de semana, a gente se encontra no próximo episódio. Gratidão, valeu audiência, tamo junto.